Ei, bonita! Tudo bom, tia? Vou esperar o pessoal chegar um pouquinho. E Maíra, pra gente brincar um pouquinho aqui hoje. Saudade de tu, mulher. Tá dando pra ouvir, tá dando pra ver? Já vai me dizendo isso, por favor, Florzinha? Oi, Minho. Diz, por favor, se tá dando pra ouvir direito, se eu preciso botar o fone, se tá dando pra ver direito, se a imagem tá parando. Fala isso aí, por favor. Como é que tá a imagem e o som? Tá chegando normal? Tá dando pra ouvir? Oi, dona Carolina. A moça que faz os rios pra mim. Minha assistente virtual de rios. Tá ótimo, obrigada. Se não tiver, eu vou pedir pra vocês, enquanto tiver por aqui, pra me avisar, tá? Se acontecer algum imprevisto, se parar, que eu tô no Wi-Fi. Que bom contar com vocês por aqui. Então, vamos esperar só um pouquinho. Pronto, aí entrou. Daqui a pouco eu vou te pedir pra tu me chamar. Então, não vou enrolar, não. Já vou começando. Quem chegou vai chegando. Um prazer estar aqui hoje com vocês, ter vocês escutando a gente, pra gente bater um papo, conversar um pouco sobre esse fluir da vida no adulto. Ao longo dessa semana... Tá joia, Maíra, tá joia, a gente aguarda. Ao longo dessa semana, a gente vem falando um pouco sobre isso, sobre como é importante, sobre quando a gente está identificado lá na infância, é importante a gente olhar para as dores infantis, para a nossa criança, e a gente tem trabalhado muito, a gente que eu digo é os psicólogos de um modo geral, alguns terapeutas têm trabalhado muito essa criança ferida, né? Essa adolescente muitas vezes rebelde, mas a gente precisa crescer, e para crescer a gente precisa realmente tomar posse do adulto, estar no adulto e ficar no adulto, porque é no adulto que as coisas acontecem. Então, estou muito feliz de estar começando esse processo aqui, de ter vocês recebendo a gente. E sejam todos muito bem-vindos. Depois, quem chegar para assistir depois e ficar isso aqui na reprise, né? Vai ficar aí no feed gravado. A ideia é que a gente tenha uma conversa hoje, rápida. Eu trouxe uma pessoa que, para mim, representa muito bem esse fluir na vida. Eu tô olhando aqui embaixo porque eu coloquei algumas anotações. E aí a gente vai ver o seguinte: a gente percebe que tem algumas pessoas que fluem muito bem na vida, que a vida deslancha, que é super... Você olha assim e fica impressionado como é que a vida daquela pessoa flui tão rapidamente. Enquanto outras pessoas, a gente percebe que fica com a vida meio emperrada, né? Aquele negócio não vai, fica emperrada naquela ignição. Então, o que é que a gente quer discutir com vocês? Quais são as posturas que, de repente, nos ajudam a fluir? E quando eu convidei, eu vou já apresentar para vocês a Maíra, a doutora Maíra Cordeiro está aqui hoje. Eu vou recebê-la. E quando eu convidei ela, é para que nós duas juntas pudéssemos falar de como a gente vivencia esse fluir e esse emperramento na vida da gente. E desse lugar de adultas, mas de adultas que não estão prontas, de adultas que também estão nesse processo de desenvolvimento, de procurar seu desenvolvimento pessoal, e é dessa forma que a gente está seguindo hoje. Mas eu vou pedir para a Maíra me pedir para participar, para poder aceitá-la, e só depois eu vou apresentá-la, quando ela já tiver aqui a carinha aparecendo para vocês, tá bom? E aí fiquem à vontade, se tiver alguma dúvida, alguma questão, vocês podem ir colocando pra gente. Mas seja bem-vinda. Maíra, eu vou te pedir, se já estiver pronta aí, então pede para aceitar, para eu te colocar aqui,
Tá tentando. Ah, agora. Pronto. Nossa, vai ser bem melhor, né? Porque. Pronto. Oi, Dalina, tudo bom? Tô tentando aqui ajustar as Seja coisas da muito luz, as coisas bem-vinda. Estou aqui. muito feliz com esse processo da gente. Está começando por aqui. E a gente vai ter muitos outros momentos, né? Então, vou primeiro Com apresentar certeza. Maíra aqui para vocês. Maíra, acima de tudo, para mim, né? Para mim não, para mim só não. Ela é uma educadora, ela é mestra, doutora em linguística, é a coordenadora, né? Quem idealizou, quem montou, quem coordenou a primeira pós em psicologia positiva da Paraíba, né? Então é a mulher que eu olho para ela, eu vejo a psicologia positiva plantada nessa mulher. E para mim é uma amiga. Conheço ela enquanto amiga, enquanto mãe, enquanto mulher. É, e principalmente como uma buscadora nesse desenvolvimento pessoal que a gente entende que faz qualquer um de nós crescer na vida, né? A gente não chega aqui pronto, tô ouvindo bem, não, eu tô sem fone. Eu coloquei para poder facilitar também aqui a parte do microfone. Tô lhe ouvindo perfeitamente. Boa noite, gente. Boa noite aí quem já chegou. Maiara, desculpe, Dalina, lhe interromper. Professor Sérgio, Vai lá Fátima falando com o Barbosa pessoal que vai também, mas chegando, pode sem continuar. problema nenhum. Gente, só para quem chegou agora, deixa eu colocar. A gente desenvolveu hoje, vai ser uma fala com vocês, vai ser uma fala breve, a gente vai direto ao ponto, a gente vai e sem enrolação. Então, só para mim, terminando de apresentar, eu já passo a palavra para ela. Para mim, Maíra, quando eu pensei nessa história, né? Vamos trabalhar o fluir na vida. Eu estava compartilhando com ela mais cedo de que isso é uma coisa que está aparecendo muito no consultório. Essa necessidade das pessoas de trabalhar esse fluir, de estar no adulto, de crescer e de se desenvolver na vida. Então, quando eu penso em alguém, para mim, a imagem que chega do fluir na vida é a imagem dela, né? E ela sabe disso, que a gente já conversou. Então, ser adulta, quando tudo é muito fácil, é ótimo. Quando tudo está posto, ficar na adulta é fácil, né? Mas ser adulta, quando a coisa aperta, quando nossa criança é espetada, quando nossa adolescente desperta ali, cheia de medos de enfrentar a vida, aí sim é que a coisa pega para a gente entender se a gente está na adulta, se a gente corre lá para os braços dos pais, se a gente vai ficar na criança, vai ficar na adolescente rebelde. Então, eu acompanhei alguns processos, né, na vida de Maíra. Ela vai trazer também alguns outros paralelos aqui, com outras histórias que a gente está vendo, estudando, enfim. Mas é isso. Agora eu quero deixar a palavra com você, para você nos trazer um pouco sobre esse fluir no adulto, como é que a vida flui no adulto. Seja Primeiro, gente, boa noite, Dalina, boa noite, pessoal que está entrando, colegas, amigos aí. Para mim, Dalina, primeiro eu quero lhe agradecer o convite. Isso não só foi um convite, como foi uma honra. Assim, você me ver como adulta já me dá um ânimo de vida, porque essa mulher é um espetáculo, minha gente. Eu sempre digo a ela, você tem que ir para o mundo. E a gente sempre tem essas nossas conversas filosóficas, exatamente, as amigas sistêmicas e a gente se fala, né, horas pelo telefone. E é muito bom poder compartilhar isso agora ao vivo com outras pessoas. E dali eu quero mostrar para começar a minha blusa. Eu não sei se vocês veem não consigo. espelhada aí, ao contrário. Sim? Pronto, eu vou ler. Essa blusa aqui eu comprei o ano passado, mas eu vou ler aqui o que é que está escrito, tá escrito para vocês. Diz assim, calma, tá tudo bem. Permita-se que a vida flui. Então, para falar de fluidez, eu vim aqui vestida a caráter do fluir. E essa blusa apareceu para mim engraçado. Foi, né, aleatório numa loja, departamento, nem lembro, eu acho qual foi. E ela veio no momento que eu estava nesse processo desse fluir, né, do adulto, da criança, dessa construção. E eu me lembro que quando eu saí, né, Parou um pouquinho aqui para mim. Vamos ver se eu acho que foi pronto.
Quando eu me mudei para essa casa que eu estou hoje, e processo de mudança para mim, mudança física mesmo, né, de casa, é muito difícil. Eu disse, eu vou me mudar com essa blusa, porque todas as vezes que eu tiver agoniada com o momento da mudança, eu vou lembrar que é a permissão para a fluidez da vida. Então, primeiro agradecer, dar umas boas-vindas a todo mundo que está aí, dizer assim que manda, gente, essa live para outras pessoas, porque a ideia é a gente ter mesmo uma conversa aqui, um bate-papo sobre como a gente pode construir isso. E parece, né, Idalina, que é simples, né? A gente parece até óbvio. Ah, como assim no adulto, né? Passou dos 18 anos, tem aquela clássica, né? Passou dos 18 anos é adulto. Será que é mesmo? É verdade? Quantos adultos você conhece aí também no processo terapêutico? A gente vê quanto você vê, né, no processo terapêutico adultos se comportando como crianças. E a gente vê, eu vejo aí no meu dia a dia, nessas construções. Então, é um desafio a gente poder passar para um outro patamar, digamos assim, dessa fase de vida, que é ir Sim. para o adulto. E como a gente faz isso, né? Pode falar, Idalina, também, para você ir a É gente isso mesmo, interagindo. é um desafio, né? Não está posto, não é a idade que vai dizer que eu cheguei no adulto, né? A gente, eu acho que você vê isso, e você na educação, você vê isso também muito fortemente. Hoje eu atendi uma criança de 13 anos, que me falava e ela tinha um entendimento que ela sentia como parecendo adulta, né? Enquanto a mãe não tinha o mesmo entendimento. Então, assim, não é a idade que vai dar posto quem é que está no adulto, né? Mas continua o raciocínio que é. Isso. Gente, então eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Como a Idalina disse, para a gente ir direto ao ponto. Mas a ideia é a gente trazer um pouco disso como exemplo. E eu até fiz uns posts hoje sobre uma série, né? Mads, que está bem famosa agora na Netflix. E eu acho que a ideia aqui é a gente trazer alguns feixes de inspiração e de reflexão, mais para você conseguir pensar sobre a sua própria vida. Né? Quando eu comecei a perceber isso em mim, é que eu comecei a mudar. Então, é um processo de dentro para fora. A gente não está aqui para ensinar necessariamente como faz. A gente está aqui para contar a nossa história e, dentro da nossa construção, poder inspirar. Então, até 2018, eu acho, 2017, eu considerava, eu era uma criança de 30 anos. Por que que eu era criança? Porque a minha postura era desse aspecto. Então, eu vivia de reclamar, entendeu? Eu reclamava do pai, reclamava da minha mãe, reclamava da vida. E a minha vida, Idalina, não fluía. Né? Quem me conhece já sabe que eu tenho vários cursos e fazia curso, e entrava no emprego, e eu saía, fazia concurso, e eu dizia, meu Deus, por que que a minha vida não dá? Tá aquela sensação, não sei se vocês já tiveram, a minha vida não dá certo. E era uma sensação muito ruim, porque era uma sensação de fracasso completo, de ir para um canto, eu achava que não era o caminho, eu ia para o outro. Então, eu me considerava perdida mesmo, assim, sem direção. E isso é algo que acontece muito, né, nas pessoas, independente da idade. E pode me interromper, Vidalina, quando você quiser. E eu digo sempre que um ponto de reflexão na minha vida foi os meus 30 anos, quando eu fui mãe. É como se aquele tivesse me dado uma sacudida, dizendo, epa, rapaz, agora tu tem que refletir um pouco sobre a vida, o que é que vai ser, como é que vai ser, para que você está aqui nesse mundo. Então, essa sacudida fez com que eu começasse, de fato, a me enxergar. E o processo de adultecer, né, como a gente fala, é um processo doloroso. Obrigada, gente. Meire, quem é que falou aí? Wagner também. O processo de se tornar adulto é um processo doloroso. Muita gente diz assim, né, Idalina? Ah, eu vou para o desenvolvimento humano. Eu acho que é lindo. Minha amiga, eu digo que se você não endoidar, você se cura. Por isso que não é Não é todo mundo que verdade? chega, né, Maíra? Eu entendo, e quando as pessoas defendem todo mundo deveria fazer terapia, eu tenho minhas ressalvas, né? Porque não é todo mundo que suporta, não é todo mundo que está pronto. Então, assim, seria bom? Seria. Mas nem todo mundo consegue chegar num processo desse, de olhar suas sombras, né? Desvendar esses fantasmas, olhar para essas dores. É muito desafiador também, né? Mas vá. É. E exige uma intenção, né? Você tem que ter realmente a intenção de estar aberto a isso. Então, estar na criança é muito mais fácil nesse sentido, né?
A gente nasce criança, a gente passa uma grande parte da nossa vida sendo criança, então a tendência de ser criança é algo que é muito mais comum, mais, que eu sei mais como é que faz do que estar no adulto. Então, reclamar, culpar os outros, reclamar do universo, culpar as pessoas, isso é muito mais simples do que dizer, pá, preciso me responsabilizar. Eu preciso entender quem sou eu, o que é que eu vim fazer aqui e eu vou agir. Então, estar na criança acaba sendo mais confortável nesse sentido, porque é o não agir, que também é um agir. E uma coisa muito importante, né, Idalina, que é sempre que é bom a gente ressaltar, é que esse processo ele não é igual para todo mundo. E nem é todo mundo que vai chegar. Vai ter gente que vai chegar idoso e não. E Sim. também tá tudo bem, é só questão de escolhas. Cada um pode ter esse processo que achar melhor. Gente, vocês Então podem você fazer me disse perguntas aí, 30 viu? anos, com a chegada do seu filho, você meio que começou a refletir sobre sua direção de vida, né? Como era que você estava pensando a vida daqui para frente? Foi a primeiro plim-plim que chegou por aí. Foi. E aí eu comecei a buscar. Então eu sou uma buscadora, né, até hoje. Depois Tá, você vê saiba aí, que Dalina, essa pergunta, porque eu não tô nem enxergando. Deus trabalha E em pode determinados perguntar. casos, depende da abordagem. A gente fala já sobre isso, viu? Ótimo, Fátima, foi bom saber essa história das abordagens, né? Pode continuar. E aí, eu acho que ela quer dizer assim, que cada pessoa também tem uma facilidade maior com a abordagem. Aí você pode falar um pouco sobre isso, Dalina. E aí, aos 30, eu fiquei com essa busca. Eu disse, agora eu tenho que buscar. E aí, eu comecei a estudar. Eu entrei em terapia, mas comecei a pesquisar, estudar. E foi aí que eu encontrei o pensamento sistêmico. E eu considero que foi um dos primeiros pontos para eu poder mudar essa postura. Então, em 2017 eu comecei a estudar, fiz uns cursos de pensamento sistêmico, de coaching sistêmico. Depois eu fiz uns cursos de psicologia positiva, até que a gente se conheceu. É bom a gente até falar como é que a gente se conheceu, né, Dalina? Nós duas somos de João Pessoa, Isso. só que eu moro aqui e Dalina mora em Recife. E nós fomos Olha, fazer um Fatinha, curso em Natal. da Conta aí, pedagogia Dalina. sistêmica. Ah, Fatinha aí, ai, olha como isso é sistêmico. Na hora que a gente ia falar, Fátima Estavam em nossos apareceu. Mas aprendizados vamos da aí, vida, conta aí, Fátima, meu Dalina. amor. Seja muito saudade de você. Com essa mulher a gente já aprendeu tanto também. Outro dia a gente traz pra conversar com Verdade. Ei, as nossas viagens em sistêmicas, Recife e João ela, Pessoa. Aliás, Natal João né? Pessoa. Maíra na educação, eu dentro da psicologia, que eu trabalho com isso. E a gente foi conhecer um pouco mais da pedagogia sistêmica com a professora, né, Ellen Vieira da Fonseca, que foi um curso que aconteceu lá em Natal. E foi aí que a gente conheceu e deu match nessa amizade. A gente rapidamente Rápido, não começou a foi? fluir com alguns processos, rapidamente a gente engrenou num curso, mas enfim, vamos voltar para nossas adultas. Nós tivemos conhecimento, mas a gente vai voltar para esse Vamos. fluir na adulta com vocês hoje, para vocês entenderem o contexto a gente conheceu, que Isso. não faz muito tempo, mas a sensação interna de nós duas é que faz muito mais tempo que a gente se conhece, né? Então, eu falei desse curso, Dalina, porque ele é um dos divisores de água para o meu processo de adulta, porque, embora o curso fosse de pedagogia sistêmica, para a gente usar esse conhecimento dentro da educação, eu digo que ele foi um curso principalmente para mim, na minha vida pessoal. Foi ali que eu entrei em contato com meu pai e minha mãe. Então, o ano 2019, 2018, só para voltar, né? Meu filho nasceu em 2015, eu comecei esse processo, em 2016, 2017 comecei a buscar, em 2018 eu terminei o doutorado e eu travei completamente. Nada fluía, mas eu bloqueei a minha vida de um jeito que eu não sabia mais o que fazer. E aí foi aí que eu comecei a buscar, fiz algumas constelações, aí fiz esse curso. E o primeiro ponto que eu mexi, Falo, digamos fale, assim, pode tá falar, falando que tinha. Idalina. Tá, corta um pouco, corta um Vocês pouco mesmo. Alguém qualquer coisa eu Fatinho mudo falou, aqui pro né? 4G, Foi. tá? Corta. Pronto. E aí, um dos primeiros processos para esse meu processo minha primeira, o que eu primeiro fiz para esse processo de me tornar adulta foi essa
digamos assim, inclusão do meu pai e da minha mãe, essa aceitação, essa honra. Então, eu considero que isso foi muito importante, né? De ser menor, meus pais serem maiores. Então, foi um processo muito enriquecedor, em que eu saí dessa posição de adulta, eu saí dessa posição de julgadora, eu me coloquei no lugar que eu sou, de filha e somente filha, e a partir daí as coisas começaram a fluir. Além disso, aí começou o ano Tô 2019. falando da minha Foi fase. um ano bem difícil. Necessário fazer algumas mudanças. Mas a princípio, Dalina, eu acho que para a gente ter esse processo de adulta, a primeira coisa é decidir. Porque eu poderia ter decidido continuar criança. A minha vida era relativamente confortável. Financeiramente, eu tinha um casamento, meu filho. Então, né? Em tese, as pessoas até hoje dizem, ah, mas você tinha, enfim. Então, é você chegar e dizer assim, eu quero tomar as rédeas da minha vida. Eu quero o que é que eu quero. E eu vou até o fim. Então, de fato, é necessário muita coragem também. Muita coragem para você mudar a sua vida, inclusive sem perspectiva, sem, digamos assim, saber exatamente o que vai acontecer. E o fluir da vida passa muito pela confiança, né? A confiança nesse processo, nessa construção que você está trilhando. Se você não tiver certeza, não é da linha de chegada, mas é certeza do que você sente, no sentir, aí o processo fica difícil, porque é capaz de você desistir no meio do caminho, de você recuar, e também faz parte, né, desse processo. Fala um pouquinho, Dalina, para a Então, gente testar coisa, também e não. você Tá colaborar. cortando. Hoje não tem mais o que fazer, Ainda porque eu já tá tô na cortando um pouco 4G. ainda. Não, tá bom, melhorou, mas pode ir. De ter que sentir. Porque quando você vai para esses processos de que na vida, que começa ali a requerer mais, né? Se você não está conectada com esse sentir, entendendo que é um processo que vai passar, mas que você precisa mergulhar nele, que você precisa passar pela dor também, para poder chegar a mais do florescer, que você fala muito Exatamente. bem desse florescer, mas é um processo. A sementinha, ela não já nasceu flor, né? Ela precisou passar por todo um processo. Então, eu acho muito bom quando você diz isso do decidir. Decidir ser adulto é uma decisão que a gente tem que tomar diariamente. Essa semana eu trouxe um pouquinho disso, né? Quais aspectos você pode decidir para conectar com o seu adulto? Algumas pessoas disseram na enquete, eu nem sei o que é que minha adulta precisa para conectar. Vê, se você nem sabe, sugiro que comece a olhar. Né? Uhum. E às vezes são coisas pequenas, né? Como eu estava dizendo, eu digo, eu sou uma pessoa péssima para fazer skincare, por exemplo. Eu não gosto de limpar minha pele, eu não gosto de passar protetor solar. E isso parece uma coisa besta, né? Parece uma coisa tão tola isso, mas é do adultecer. É nas pequenas coisas, né, do dia a dia, aquele, esqueci o nome daquele livro do Nuno Cobra Júnior, né, que fala a alma, o que, minha gente? Que o músculo, né, uma coisa assim, que ele Não fala lembro. exatamente disso, são as pequenas coisas. Então é fortalecer primeiro nesse primeiras atitudes, numa coisa que eu vejo que você tem feito, se exercitar. Então, o que é difícil para mim hoje fazer? Às vezes eu começo pequena, eu começo trabalhando uma alimentação, um exercício, eu estou fortalecendo sim minha adulta, mas continuar, entender se Isso. E é a gente sair mesmo, sabe, Dalina, desse ponto de vítima. Eu acho que a criança é aquela vítima incompreendida. E eu decidi sair dessa posição, sim, porque eu me vitimizava demais. Ah, porque ninguém me dá uma chance, porque eu enfim, eu não mereço por isso, por isso. Foi que me deu um estalo de que, peraí, parou, né? Eu acho que tem esses momentos. E hoje eu falava sobre essa série Mad, né, como essa metáfora. Inclusive o fundo do poço. E eu considero que teve um momento que eu cheguei no fundo do poço, né? Quem me conhece já sabe. Eu pedi um divórcio, não é uma coisa fácil. E quando mistura tudo, imagine, no meio do divórcio, com um filho na época com 4 anos, eu sozinha,
o emprego mais ou menos, não tinha muito bem perspectiva. Eu cheguei, né, nessa metáfora do fundo do poço, mas é o fundo do poço que nos mostra um novo olhar. Quando você chega lá, parece que você olha as coisas do mundo de um modo diferente. A sensação que eu tive foi, epa, peraí, para tudo, vamos virar aqui a chave. Então é como se você baixasse para você poder subir. Agora essa subida é uma subida diferente. Eu acho que o mais importante... Agora, é engraçado, eu não tinha essa percepção, assim, nesse processo eu tinha consciência, mas eu não tinha essa percepção de dizer assim, eu quero que dê certo dessa forma, isso vai acontecer. Eu simplesmente tinha uma confiança, tenho uma confiança no que eu sou, naquilo que eu faço, naquilo que eu dou para o mundo. E eu decidi que eu ia me doar para o mundo e que acontecesse o que acontecesse, eu acho que é uma coisa importante dali, né? A gente saber quem a gente tem. Eu digo, bom, não vou morar na rua, tenho meus pais, tenho minha família, tenho pessoas que me amam, tenho minha profissão, o que tiver de ser, será. O que tiver de ser melhor para mim, será. E isso foi um processo de 2019 inteiro, em que eu tive essa reflexão, né, comigo mesma, para tomar essa decisão. E Dalina sabe como é, né? E Dalina fala, menina, como tu é rápido, como as coisas acontecem rápido. De fato, eu sou uma pessoa mais acelerada, né? Já sempre fui. Mas eu permiti que esse fluxo fosse, né? Isso. Acontece que o fluxo ele veio muito Eu rápido acho mesmo. A minha porque psicóloga... teria dois Pode extremos falar. que você poderia ter ido, né? Você disse assim, eu reconheço que eu tinha apoio. Mas você não foi para adolescente ou para criança, que agora o que é que eu vou fazer? Não tenho mais minha casinha perfeita, não tem mais para onde eu vou? Vou para casa de papai e mamãe. Não, você teria essa escolha, mas você não foi, né? Então acho importante, por isso que eu digo assim, você sustentou na adulta. Não. E mesmo quando você entrou, que você diz assim, minha vida começou a ir muito rápido, eu percebo que você tinha um volume de trabalho interessante, mas eu não te percebia usando isso para fugir, para não entrar em contato. Estava em conexão. Você estava em conexão, Uhum. você estava entendendo o que estava acontecendo e você estava na conexão interna, inclusive da dor que você estava passando, né? E deixava, e a coisa ia fluindo, porque você precisava agir. Naquela hora, não era hora de paralisar, mas muitas pessoas paralisam naquele instante, né? Então, fala desse fluir seu É. também. É. É aquilo que eu digo, assim, eu não parava para... Eu sofria, mas eu me permiti. Eu acho que essa frase aqui, eu disse, eu me permito a ser e a estar como eu mereço estar. E eu assumi essa responsabilidade, como a Idalina disse, né? Eu saí da casa e digo, bom, eu vou conseguir. E ia. E uma coisa muito importante da Lina, do momento da adulta, aí tirando um pouco o foco em mim, mas eu fico vendo as coisas nas redes sociais e as piadas que as pessoas fazem, por exemplo, eu gasto mais do que eu ganho, eu não tenho controle financeiro. Isso não é coisa de adulto. Coisa de adulto é eu tenho que ter responsabilidade. E é muito interessante o quanto a gente, quantas pessoas têm esse tipo de atitude tudo bem, usa o humor para brincar e tal, mas é preocupante ainda o quanto as pessoas continuam nessa reflexão, nesse agir infantil, né, de fugir, seja comprando, seja ostentando, né, as redes sociais hoje como uma vitrine da felicidade tóxica. Porque quando eu falo de bem-estar e felicidade, eu sempre digo, não significa que você tem que estar só alegre, porque isso não é um processo alegre. Isso é um processo feliz, com alegrias e tristezas e muitas dores. E eu enfrentei, outra coisa importante da vida adulta, Idalina, é que você sabe que você tem outras pessoas, mas você sabe que você tem a si. E eu acho que é esse processo de dizer assim, eu estou aqui e eu sou, não é que eu sou sozinha, mas eu estou sozinha. Assim, estou aqui, eu preciso me bastar, eu preciso me preencher. E eu sei que eu posso pedir socorro, eu sei que eu posso pedir ajuda, mas eu não posso depender das outras pessoas mais. Seja quem for, pai, mãe. É esse processo de dizer assim, eu vou passar por isso, eu vou sofrer, eu vou enfrentar, eu vou me ver
né? Eu vou me encontrar com o que há de pior em mim, encontrar com o que há de melhor em mim. E é engraçado que eu comecei a trabalhar o triplo, mas eu comecei a viver o triplo também. E é muito interessante isso, né? Tem uma colega minha, que eu não sei se ela tá aí, Paula, ela é professora lá da escola. Maíra, eu tenho que ter uma consultoria com você para saber como é que você consegue fazer tudo isso, não sei o que. Eu disse, olha, vá assistir minha live que eu vou falar sobre o fluir da minha vida. Ela, a gente se conhece há pouco Sim. tempo na escola, não conhece muito a minha história, mas eu disse a ela, é tudo questão de decisão, de reflexão. Tem dia que eu consigo, tem dia que eu não consigo, tá tudo bem também. Eu acho que o fluir da vida é também trazer mais leveza para as coisas. Trazer essa leveza de viver o hoje, de viver o agora, de esperar o melhor, se preparar para o pior, conseguir encontrar aquele momento que você está naquele dia, porque tem dia que a gente tá mal e tem dia que eu passo também, assim como eu imagino você também. Ai, Paula tá dizendo, estou. E aí, só para vocês terem uma ideia, né, como eu disse a vocês, o boom, né, que veio tudo junto, né, dezembro de 2019, que eu decidi me divorciar, tinha bem pouquinhas aulas, eu disse, e agora? O que é que eu vou fazer da vida? Mas vou. E aí, só para vocês terem uma ideia, fui promovida no trabalho 2 vezes, veio a pandemia, e engraçado em relação à pandemia. Imagine, 3 meses, né, desse processo que já é doloroso, vem uma pandemia e mistura, óbvio, o medo, o transtorno, mas o mais interessante é que eu me desenvolvi muito na pandemia. A gente, Dalina sabe, a gente faz, eu disse, vou inventar, e eu sou uma pessoa muito elétrica. E ficar em casa, eu disse, eu vou enlouquecer meu filho. Enfim, aí comecei a fazer live de não sei de quê, encontros de café positivo. Peguei os artigos que eu tinha em casa, disse, sabe como é? Eu vou juntar esses artigos e vou escrever. Montei uma escola online, fiz uma consultoria, juntei dinheiro. E nesse processo da pandemia, eu me encontrei com o meu eu chorei, eu fiz, né, aquela sensação mesmo. Não tinha terapia na época, porque, enfim, muito agoniada. Comecei a estudar, eu disse, rapaz, eu vou fazer terapia de Instagram. Comecei a estudar espiritualidade, Deepak Chopra. E eu e Dalina somos as mulheres, né, Dalina? As mulheres da espiritualidade. Eu dizia, Dalina, e aí ela, mulher, é lua cheia, não sei das contas, vamos fazer um negócio energético de bora. E comecei a fazer Theta Healing. Então, isso é uma coisa de adulta, é não ficar chorando apenas. Eu tinha um momento que eu chorava, que eu pensava que não ia conseguir. E tinha um outro momento que eu levava com essa leveza de dizer, ok, vamos lá, eu vou fazer uma coisa, eu vou testar outra. Aí tem gente que faz, isso não serve para nada. Eu digo, ok, mas o que vale é o que eu sinto, o que vale é o que eu sinto bem. E as coisas vão fluindo. Né? Chegou agora em 2021, eu fui chamada por um concurso que eu fiz em 2019. Olha só como são as coisas, né? E se eu tivesse sido chamada em 2019, eu não teria assumido. Eu acho que quando a gente tem essa confiança, né, ou no universo, ou em Deus, ou como você quiser chamar, a gente acreditar de fato que as coisas que vêm pra gente, vêm na hora certa, isso dá uma tranquilidade de vida muito grande. E uma tranquilidade para você viver o agora. E é isso que eu comecei a fazer. E aí, Dalina, vou só terminar essa falinha para você fazer suas observações. E aí eu comecei, inclusive, a me cuidar muito mais. Entrei na academia desde o ano passado, eu entrava, passava uma semana e saía. Eu nunca passei 15 dias numa academia, porque eu reclamava. Ou que eu não tinha dinheiro, ou que eu não conseguia, ou que não era pra mim. Teve um momento que eu acho que uma coisa de adulta que eu faço muito, Idalina, é estratégia. Eu penso assim, ok, eu não gosto de academia, isso aí é um fato. O que eu posso fazer para Perfeito. conseguir ir à academia? Aí eu disse, ok, vou contratar um personal trainer. Porque é como se eu me obrigasse pelo fato enfim, eu marquei com a pessoa, eu vou. Então, vai fazer 1 ano agora que eu estou. São as 3 vezes por semana? Não. Às vezes é 1 vez por semana. E mesmo assim eu fico satisfeita, porque é 1 vez por semana. É melhor do que nenhuma. E eu não desisto. Teve um momento que eu disse, esse mês não vai dar não. E ele também me incentiva, enfim. Eu acho que esse processo do adulto é você encontrar as formas, você encontrar as escolhas, você compreender dentro daquele escopo que você tem, aquilo que você pode fazer. Que não é o que você quer fazer necessariamente, não é o que seria o ideal. É dentro daquilo que eu posso fazer. Hoje eu faço academia no meu prédio porque eu tenho que levar meu filho.
Eu posso 3 vezes por semana, não posso 5, e tá tudo bem. E é esse processo. E aí, minha gente, comecei a fazer academia, ajeitei unha, sobrancelha, cabelo e o mais importante, essa relação comigo mesma. Hoje, para vocês terem uma ideia, agora em 2021, eu fiz 2 viagens, coisas que eu não fazia. Fiz uma viagem com uma amiga que eu nunca tinha feito. Fiz uma viagem sozinha com meu filho. Eu saio, me divirto, rio, fico comigo, assisto filme. É esse processo. E o que é esse processo do adultecer? É você entender que tudo você pode fazer, Perfeito. desde que você saiba escolher. Você tem que também saber Sim. colocar os seus limites, né, na sua Vai me vida. dando feedback, tá? Se Fala aí um tá pouquinho dali. cortando muito, porque aí eu vou diminuir, tá? Patinha primeiro colocou pra gente, né? A gente aprendeu a fluir lá na história ainda, lá na pedagogia sistêmica. Ali foi muito importante, eu acho que para todas nós, né, Fátima? Aquela trabalhar tudo isso. A gente pôde trabalhar e junto a alguns exercícios sistêmicos. Para quem não conhece essa abordagem, a gente vai estar trabalhando isso também. Vai ser uma coisa que a gente vai estar ofertando. Essas posturas que você falou agora são algumas posturas sistêmicas. Tá ouvindo ou tá picotando? Tá, são algumas posturas Não, tá sistêmicas que ela ótimo. traz. Eu não sei, só para trazer na linhagem para vocês, só para todo mundo dar conta disso. Que não é porque Maíra é uma super mulher que ela dá conta de algumas coisas que ninguém mais pode dar. Não, mas ela trouxe umas posturas. A que ela trouxe agora no final foi a postura da aceitação. A aceitação não é a gente dizer, então, obrigada, tia, valeu. Tia tá dizendo, tá bom. Aceitação não é olhar e dizer assim, poxa, não tenho mais nada o que fazer, agora eu vou ficar aqui me lamentando. A aceitação é entender, minha vida caminhou e eu cheguei nesse lugar. Né? Tá posto, aconteceu isso. E agora, o que é que eu faço com isso? Né? Então, essa é a aceitação. É entender que uma coisa está posta. Tem gente que chega, por exemplo, num processo terapêutico, teve uma das pessoas que para mim foi o mais impactante. A pessoa me falava do processo dela e foi um processo de separação também. E quando ela terminou de narrar para mim, eu estava entendendo que tinha acabado de acontecer esse processo. Faziam 10 anos. Então a pessoa estava tão dentro ainda daquilo tudo que aconteceu que ela não conseguia olhar para frente. Ela ainda estava virada lá para trás. Então, se você trabalha esse processo de aceitação, né, Uhum. desse fechamento de ciclo para iniciar outro, você já fica faltando aí um monte de questões. Você trouxe isso. Você trouxe o enfrentamento. Aí você trouxe o reconhecimento desse apoio, né? Desse apoio da família, desse apoio dos pais, mas principalmente conectou com suas forças, que aí eu acho que o adulto precisa identificar, né? Qual é a força que eu tenho? Você fala muito isso também quando você trata da psicologia positiva. Quais são as forças que eu identifico em mim? E quando a gente fala nesse final, quando você faz esse traçado com os hábitos, nada mais é do que exercitar esse cérebro da gente para ser forte, né? Então, eu o meu cérebro todo dia a ser forte, Uhum. para que quando chega uma questão maior, eu consiga agir nesse desafio. E você falou uma coisa linda que eu lembrei essa semana, eu estava assistindo uma live de uma pessoa aqui linda, e ela trouxe um do Cristiano Ronaldo. E logo depois que ele faz um gol, não sei se vocês sabem disso, mas ele faz, né? Ele faz isso e diz: Eu estou. Eu falo e me arrepio agora, porque assim é muito forte isso. Se você está presente no agora, ele se traz para o presente. Eu estou aqui. É uma coisa que ele faz em todo gol que ele faz esse gestual dele. Né? Olha que coisa significativa. Então, eu estou passando desafio, eu me trazer presente para aqui É, agora. Eu estou aqui. Eu sou Idaline, eu estou aqui, né? Então, eu acho que você trazia muito essa história de você no presente, quando você faz essa conexão, quando você olha o que é que está acontecendo, você pega seus recursos e diz, posso fazer dessa forma, e vai agindo, né? Então, assim, eu fico feliz. exatamente. E algumas coisas que você trouxe algumas palavras aí que a gente pode reconectar com a psicologia positiva, né? Essa questão da resiliência. A resiliência nada mais é do que essa capacidade que você tem de superar os desafios. E segundo as pesquisas, como é que a gente consegue fazer isso? Como é que a gente treina? Passando pelos desafios. É assim.
Então, se eu, entrando aí Cristiano Ronaldo, como é que Cristiano Ronaldo acerta um gol, uma falta? Treinando. Ele precisa treinar milhões de vezes aquela falta para ele conseguir bater a melhor falta possível. Portanto, para a gente passar pelas dificuldades, a gente precisa enfrentá-las. Então não tem outro recurso, não tem, eu sempre digo isso, sabe? Não tem um livro, porque muita gente diz assim, eu vou comprar um livro de resiliência, lá vai dizer como é que faz. Não, como diz, né, o povo, é na lapada mesmo. Você vai na lapada. Então é muito mais a postura que você tem diante disso do que o fato em si. Outra coisa que me conectou muito sobre isso, que também é outro tema da psicologia positiva, é a gratidão. Eu sou muito grata a tudo que existe em mim, né? Tudo que eu passei. Então eu não fico, porque eu passei por um abuso, não sei o quê, psicológico. Não, tem gente que passou por coisas piores. Então eu sou muito grata pela vida que eu tenho, pelo filho que eu tenho, pelos pais que eu tenho, por tudo que eu já conquistei. E realmente a gratidão entra muito na noção da aceitação. Porque o que é a gratidão? É você aceitar e estar no momento presente. Então a gratidão, ele lhe conecta com o presente, ele lhe conecta com o estar aqui, ele lhe conecta muito com essa sensação de eu aceito quem eu sou, eu quero melhorar. Outro processo que eu tenho muito é o processo da consciência, porque do jeito que a gente tá falando, parece que a gente não erra. Menina, a gente erra muito. Mas uma coisa que eu tenho muito, Idaline, é assim, caramba, eu cometi esse erro, isso não foi legal. Como eu me senti? É essa tomada de consciência. Será que eu quero repetir isso? Como é que eu posso fazer diferente? Então hoje, lá na sala. E aí a gente tem muito essa percepção. Então é um processo, eu acho importante dizer também, que não vai acabar. Não é assim, eu passei por um processo, agora eu sou adulta e estou, não. O processo de adultecer ou o processo de florescimento, ele é um processo que dura a vida inteira. A gente precisa, como você diz, é uma coisa que a gente vai diariamente. E tem dia que a gente tá na nossa criança também, né? E Daline, tá tudo bem. Às vezes a bichinha tá lá precisando de uma atençãozinha. Depois você volta. Então é um processo que você vai construindo. Você vai trabalhando diariamente. A gente tem essa postura hoje, por exemplo, de ser menor do que os nossos pais. Mas sei lá, se depois a gente não pode, né, escorregar e voltar e sair dessa postura. Então é uma coisa que a gente tem que estar em observação constante, né? Se observar, se perceber. Eu acho que esse é um dos maiores processos que a gente pode passar. O que mais? Emerson disse assim, futebol eu entendo. Mas bem colocado o que foi dito. A perfeição do jogador é 90% de treino, pronto. Então, nós somos jogadores da vida, então a gente tem que treinar também, minha gente. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode ficar super à vontade. A gente já está caminhando para o final, porque a ideia é que fosse uma coisa curtinha. Vocês estão me ouvindo? Não. Camila está dizendo que não. Ela tenta sair e voltar de novo, para ver se tem som, por favor, amada. E a ideia, aí no dia 19... né? A gente ainda vai ter outros momentos juntas. No dia 19 a gente vai trazer isso para... Valeu, Mila. Para a gente discutir um pouco mais. E Fátima trouxe ao longo de toda a live ela falando sobre essas questões sistêmicas, né? A gente vai trazer, sim, algumas sistêmicas no dia 19. E a gente vai estar conversando com vocês, vai estar trazendo, né, um momento que a gente vai estar trazendo para quem quer mergulhar nesse fluir na vida. Então, a gente vai estar trazendo também algumas posturas. Mas, deixar para colocar aí, deixar quem quiser fazer pergunta, colocar as considerações finais. Obrigada. Certo. Deixa eu só dar um esclarecimento aqui. O que a Dalina falou é que dia 19 a gente vai fazer um encontro online, tá? Então a gente também está convidando vocês. A gente ainda está montando, né, Dalina, como será esse encontro. Mas a ideia é trazer alguns exercícios que a gente pode fazer para desenvolver essa fluidez, para que a gente possa discutir, ouvir vocês, porque a live é um problema que a gente só fala, né? E lê vocês. Mas a gente quer trazer esse momento que a gente pode discutir, que a gente pode refletir, que a gente pode exercitar, porque não adianta a gente dizer como pode ser feito se a gente também não der, digamos assim, o treino aí do futebol. Então,
Ó, bota a bola, chuta, agora toma a bola, vá lá para sua casa, vá lá pro campo e vá treinar. É mais ou menos isso. Então vai ser um momento que a gente convida mesmo o nosso servir. A gente sempre conversa, né, Idalina, que a gente se fala muito pessoal, entre nós. Eu disse, Idalina, Sim, vamos levar isso pro mundo, sem pretensões. A ideia mesmo é partilhar. enfim, essa entrega para vocês. E e para finalizar, gente, eu só quero agradecer a Idalina. Quando a Idalina me disse assim, Maíra, eu quero te chamar para ser adulta, eu digo, menina, eu sou adulta, nem tinha parado para pensar nisso. E foi muito legal, porque a gente começa a se auto-perceber, também com a percepção das pessoas. Eu fico muito feliz quando as pessoas dizem que eu inspiro, mas eu sempre gosto de dizer assim, gente, eu sou uma pessoa de carne e osso, como qualquer pessoa. Eu erro, tem um momento que dá vontade de chorar, que dá desespero, que eu digo, meu Deus, eu não vou conseguir. Tem dia que vai, tem dia que não vai. E isso vai Fatinha. ser pelo Meet ou pelo Zoom, exatamente, Fatinha. E é isso, é a gente poder ter esse momento de partilha. Eu sou uma pessoa muito, assim, busco essa resiliência, busco a gratidão e sou uma buscadora da vida. Hoje eu tenho uma alegria muito grande de viver e tudo que me trouxe e o que ainda vai me trazer nessa vida é só, enfim. Que aí deixar para final, né, quem chegou depois, a minha mensagem aqui da camisa. Não fui eu que mandei fazer, não, eu já comprei assim, viu, gente? Diz assim, ó, calma, tá tudo bem. Permita-se que a vida flui. Então essa palavra da permissão, ela é muito grande, né? Era uma coisa que eu não me permitia. Ah, faltou só dizer uma coisa, Dalina, que aí eu vou deixar como mote, para não vou desenvolver, mas vou deixar como mote. A primeira coisa que eu disse a vocês, que me ajudou muito, foi essa noção da aceitação de pai e mãe e tal, mas a segunda coisa, que acho que foi que mais me ajudou nesse processo, foi não depender mais da opinião dos outros, não querer agradar as pessoas. Eu tinha uma doença, sei lá, uma doença para Perfeito. agradar as pessoas, desde criança. Então, eu tinha que ser a melhor aluna para agradar meus pais. Eu tinha uma necessidade muito, muito grande de agradar. E foi no momento que eu disse, peraí, eu vou me agradar, deixa eu entender o que é que eu quero, para onde eu vou, né? Aos 30 anos de idade. E uma coisa engraçada, Idalina, foi quando eu comecei a não me importar em agradar as pessoas, que eu Uhum. comecei a agradar as pessoas. Tipo assim, eu comecei a ter mais amigos, mais amigas, as pessoas querem estar mais perto de mim, simplesmente porque eu sou quem eu sou. E quem gostar de mim, ótimo. Quem não Chave gostar, poderosa ótimo também. Faz que você parte dessa traz. vida. Chave E poderosa isso. que você traz agora nesse Hã? final. Porque isso é uma chave muito poderosa, né? Porque exatamente. É. E é um desafio muito grande, né? Porque a sociedade não fala assim. A sociedade era, Fatinha, era a minha criança, Uhum. bichinha, que estava querendo ser reconhecida. Ela estava querendo ser reconhecida, ela estava vista, né? A criança, ela quer ser vista, ela quer ser reconhecida, ela quer ser validada. E eu comecei a ser vista por mim, eu comecei a validar a mim mesma e dizer assim, ok, eu sou do jeito que eu sou, eu dou o meu melhor, claro que eu posso melhorar. Mas você não faz mais com foco no que o outro vai achar. Você faz com foco no que Perfeito. você vai sentir, que você vai achar de você mesmo. Sim. E o que E vier você do outro é ótimo, falou, quando eu cheguei né? aqui no digital, né? Eu estava muito assim presa na minha adolescente perfeccionista que queria o perfeição, né? E você chega para mim e diz assim: "Idalina, o feito é melhor do que o perfeito", né? E até para você não é do dia para a noite. Então você vai conectando, vai saindo dessa história, né? Que é sua adolescente que tem essa rigidez, que não aceita falhar, que quer ser a perfeitinha. E a gente não é. A vida é essa imperfeição que a gente está aqui trabalhando todo dia, né? Então, minha amiga, eu fico muito feliz de ter compartilhado esse momento com você. Sei que é o É, primeiro de muitos, que a gente está com muita gratidão a todo com mundo que certeza. chegou aqui hoje, que ficou com a gente, que partilhou um pouco, né? Que esteve conosco. Então, gratidão. Então, gente, obrigada, Idalina, de novo pelo convite, pelas nossas conversas. Me acode também quando eu digo, Idalina, socorro! E, enfim, obrigada, gente, por participarem. A gente está aqui sempre à disposição. A ideia é essa, que a gente possa trocar, compartilhar e celebrar, né, essa construção que é a vida.
Então, obrigada. E a gente vai, depois manda os Isso, informes direitinho perfeito. do encontro dia Beijos, 19, não beijos. é? Boa noite. Beijo, gente. Tchau, boa noite.